Bom dia a todos, uma ótima semana. Estou passando para gravar esse vídeo. Eu estava aqui lendo a palavra do Senhor nessa manhã e encontrei algo muito interessante que chamou minha atenção e eu quero compartilhar com todos vocês. Está escrito em Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, na primeira parte do versículo, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas. Só essa parte. E aqui em uma outra tradução diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Isso me chamou muito a atenção, falando primeiro do contexto desse texto aqui. Deus tinha dado uma missão a um homem chamado Zorobabel, para que ele pudesse reconstruir um segundo templo de adoração ao Senhor, porque muitos anos antes, o templo que Salomão havia construído, ele foi destruído pelos babilônicos, por Nabucodonosor, que levou o povo para o cativeiro da Babilônia. E agora esse povo que retorna do cativeiro precisa ter um novo templo de adoração ao Senhor, e Deus levanta esse homem. E quando esse projeto é exposto para aquelas pessoas, eles desprezaram essa ideia, porque eles sabiam que aquele templo ele não seria tão suntuoso, tão majestoso em glória, em riqueza, quanto o templo que Salomão havia construído. E aqui o Senhor adverte para que eles não desprezassem o dia dos humildes começos, o dia das pequenas coisas. E então Deus usa a vida desse homem para, juntamente com outros homens de Deus ali, para reconstruir esse segundo templo. E foi lançado uma profecia dizendo que a glória daquele segundo templo seria maior do que a do primeiro templo. E nós vemos que esse templo ele durou um tempo maior até chegar o dia da sua destruição do que o primeiro templo que Salomão construiu. Mas eu entendo que a segunda glória desse templo, sendo maior do que a da primeira, é que aquele primeiro templo tinha riqueza, beleza, mas o segundo templo, mesmo sendo inferior em tamanho e em beleza, ele recebeu dentro dele o próprio Filho de Deus em pessoa. Para mim, isto é a maior glória desse templo. E o Senhor, então, ele deixa essa palavra para nós aqui de não desprezar o dia dos humildes começos, o dia das pequenas coisas. E eu, analisando isto aqui com bastante atenção e refletindo, eu cheguei à seguinte conclusão, que nós, seres humanos, sempre idealizamos coisas grandes, mas muitas vezes nós não alcançamos essas coisas grandes que idealizamos. E o Senhor está mostrando para nós que o segredo para alcançar coisas grandes é jamais desprezar as pequenas coisas. Porque eu tenho a plena certeza que todos os dias o Senhor tem colocado no seu caminho e no meu caminho coisas. E que aos nossos olhos muitas vezes são insignificantes, são pequenas. E por serem insignificantes e pequenas, ou por começarem pequenas, o que nós fazemos? Tendenciosamente desprezamos. Mas o Senhor está falando para nós nessa manhã, para nós não desprezarmos o dia das pequenas coisas, o dia dos humildes começos. Porque a nossa vida é feita de fases, estágios. E o Senhor ele chama a gente para evoluirmos a cada dia. Principalmente numa evolução espiritual, uma evolução da nossa mente. E o Senhor ele fala conosco
para que nós não venhamos desprezar, porque eu tenho certeza que todos os dias o Senhor, Ele cruza no seu caminho uma oportunidade. E vamos olhar, vamos ter um olhar mais atento a partir deste momento, para tudo que o Senhor tem feito ao nosso redor, ao nosso momento, e ao nosso redor, tudo que o Senhor tem feito por nós, e que nós venhamos valorizar essas coisas e aproveitar as oportunidades. Por pequenas que sejam, vamos aproveitar. Porque eu tenho certeza que se nós começarmos um projeto de uma forma pequena, Deus vai fazer ele crescer. Eu tenho certeza que se nós idealizarmos um plano, muitas vezes nós traçamos metas para a nossa vida e começamos a colocar em prática e depois abandonamos muitas coisas pelo caminho. Por quê? Porque nós estamos idealizando uma coisa muito grande e queremos fazer aquilo de uma forma muito rápida. Mas que tal começar pequeno? Que tal começar dando um passo de cada vez? E assim começarmos a enxergar a grandeza e as maravilhas que o Senhor Ele tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida, para nós alcançarmos essa grandeza do Senhor na nossa vida. Eu deixo essa palavra para você, meu amigo, minha amiga que foi alcançado com esse vídeo, e que o Senhor te abençoe nesta semana, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia do coronavírus. Vamos continuar confiando no Senhor, porque todos os dias o nosso Deus, Ele tem colocado diante de nós oportunidades. Que nós possamos aproveitar essas oportunidades e viver o melhor que o Senhor tem para nós. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, abençoe e guarde a todos vocês. Estamos juntos, que Deus vos abençoe. Amém?